Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos a Ti, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, os nossos erros, e todas as vezes, ó Pai, que entristecemos o Teu Espírito, entristecemos o Teu coração. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, tenha misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, e ilumina-nos, ó Pai, através da Tua palavra, para que possamos andar em concordância com o Senhor, agradando ao Senhor, alegrando ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, ó Deus, corações sensíveis na noite de hoje. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui e nós faremos a leitura do livro de Ruth. O capítulo é o de número 1, do versículo 16 e 17, tá bom? Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. É a leitura que nos embasará a reflexão, a meditação na noite de hoje. Na nossa primeira edição, nós aprendemos um pouquinho a respeito da personagem Eva. Quem lembra? Quem estava aqui? Nós aprendemos bastante com a primeira de todas as mulheres da criação. E a semana passada nós meditamos e aprendemos um pouquinho com Sara. Quem não estava aqui acompanhou em casa e sei que também foi abençoado. E na noite de hoje nós iremos aprender com uma outra mulher notável, abençoada e que nos deixou um relato de um lindo romance nas Sagradas Escrituras. Quem ainda não viveu e deseja viver um lindo romance diante de Deus, diante da concordância de Deus, dá um amém aí. Aquela que, de repente, buscou no seu marido um príncipe e não achou nele um príncipe ainda, irmã, às vezes falta atitude da sua parte. Ruth foi uma mulher de atitude. Eu fiquei impressionada enquanto lia, enquanto refletia, enquanto aprendia. Quanta atitude nessa mulher. Espere, irmã, espere em Deus, que eu sei que tudo vai melhorar. Amém? Então vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus no versículo 16 do capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? Pode se assentar. Amém, graças a Deus. Na noite de hoje, irmãs, como eu disse, nós estaremos aprendendo um pouquinho a respeito da vida desta personagem, né? Chamada Ruth, que traduzido quer dizer amizade. Olha só que tradução linda do nome desta mulher, amizade. E o título, né, da mensagem tem por nome Do Caos a uma Nova Era. Você pode repetir comigo? Do caos a uma nova era. Deus já está liberando palavra de poder na noite de hoje. Deus já está liberando promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida de você, mulher que nos acompanha, sobre a sua casa, de você, mulher que está online. Deus já está liberando palavra de vitórias. Do caos a uma nova era. Eu não sei como você entrou, eu não sei como você chegou até este lugar. De repente, vivendo, passando por um período de caos. Mas Deus manda te dizer na noite de hoje, Ele é o Deus que transforma situações, Ele é o Deus que modifica, Ele tem poder para modificar
o quadro da nossa vida, o quadro da nossa história. Amém? Não foi diferente na vida de Ruth e na vida de sua sogra, a conhecida Noemi. Bom, irmãos, nós fizemos a leitura e antes de nós entrarmos de maneira propriamente dita na vida de Ruth, eu gostaria de pincelar com você um pouquinho também da vida de Noemi, para que fique claro, para que fique simples a compreensão de vocês ao longo do todo. Amém? Eu vou pedir um favor para um dos meninos aí da mídia. Teria como vocês arrumarem um pouco de água para mim? Por favor? Obrigada. Bom, sobre Noemi, como eu disse aqui, sogra de Ruth. Noemi, ela foi esposa de Elimeleque e teve 2 filhos, como meu pai gosta de dizer, menino homem, Malom e Quileon. Eles eram naturais de Belém, tanto Noemi, quanto seu esposo, quanto seus filhos, mas, devido às circunstâncias, se mudaram para Moabe. E ali em Moabe, tanto Malom quanto Quileon se casaram e tomaram por esposas suas Ruth e Orfa. Sendo que então, Noemi, além dos 2 filhos e do marido, tinha também 2 noras. Amém? Dentro deste contexto, a Bíblia inicia a história de Ruth, dizendo que ela era uma mulher natural de Moabe, que se casou com um homem natural de Belém, filho de Noemi. Facilitou para você um pouco a respeito do início da história? Bom, eu disse que tanto Noemi quanto seu esposo Elimeleque e os seus filhos se mudaram de sua cidade natal Belém para Moabe, ali justamente onde conheceram as suas esposas, noras de Noemi. E por que dessa mudança? Porque houve necessidade de saírem de sua terra natal para uma terra estrangeira, para uma terra desconhecida. E sobre Moabe, irmãs, a cidade natal tanto de Ruth quanto de Orfa, cidade para onde Noemi e sua família se mudaram. O que nós sabemos a respeito dessa cidade? Bom, sobre a cidade de Moabe, nós sabemos que era uma região desolada, rodeada ao oeste pelo Mar Morto e ao leste por um deserto árido. E os seus limites, tanto norte e sul, eram 2 desfiladeiros profundos. Nela havia 2 rios que a cercavam. Só que durante a maior parte do ano, os rios, eles se mantinham secos. Ali, irmãs, era uma cidade boa apenas para criar pasto. Não havia nessa terra uma outra possibilidade de frutificação. Por quê? Como eu disse, ela era cercada pelo Mar Morto, cercado do outro lado pelo deserto, às suas extremidades haviam abismos, os rios que nela haviam passavam a sua maior parte do tempo secos. Aí fica o questionamento. Mas por que então Elimeleque e a sua esposa Noemi e os seus filhos foram de mudança para esta cidade? Por quê? Porque na cidade onde eles haviam nascido, ali em sua terra natal, a situação se encontrava pior na ocasião do que em Moabe. Então houve a necessidade da mudança para que uma tentativa na melhoria de vida, consequentemente, pudesse acontecer. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vocês conseguem perceber que o quadro triste da história já tem início aí no começo. Muito possivelmente, a família de Noemi vinha atravessando dificuldades. Sim ou não?
Houve a necessidade de uma mudança, né? Houve a necessidade, não se mudaram porque estavam enjoados do contexto ali onde viviam, não. Houve uma necessidade. E o lugar para onde eles conseguiram se mudar para a ocasião foi justamente em Moabe. Então, nós aprendemos aqui que a situação que ocasionou a mudança da família de Noemi foi uma dificuldade. E vocês pensam que a dificuldade na vida desta mulher, a chamada Noemi, acaba por aqui? Não. A Bíblia diz que o seu esposo Elimeleque vem a falecer. E Noemi torna-se viúva. Mas que bom, ela ainda tinha seus 2 filhos que trabalhavam por ela, porque na ocasião, irmãs, a gente sabe muito bem disso, as mulheres não tinham, né, e não viviam no mesmo contexto que nós vivemos. A realidade de uma mulher viúva naquela época era muito triste. Era necessário que houvesse um homem para trabalhar e prover sustento a ela. Então, Noemi, pode-se dizer, mesmo com a perda de seu marido, poderia ter o seu coração em paz, porque ela tinha os seus 2 filhos, que valeriam por ela. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, a morte bateu mais uma vez a casa de Noemi e levou para si Malom e Quilion, ficando apenas na casa as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. E eu quero meditar com vocês um pouquinho, né? Vocês que estão aqui no templo, você mulher que me assiste, um pouquinho sobre esse cenário de tristeza e este cenário de morte, do qual Noemi se viu inserida. A Bíblia diz que diante desta dificuldade, ela recebeu uma boa notícia, que a sua terra natal estava prosperando. Então ela resolveu amontoar as suas coisas, fazer as suas malas e partir para a terra da onde a sua família havia vindo. Conversando com as suas noras, Orfa e Ruth, ela fez a proposta, tanto para uma quanto para a outra, que voltassem para os seus lares, voltassem para os seus pais, voltassem para as suas casas, permanecessem em sua terra natal. Mas uma tomou a decisão de ir e se despediu da sua sogra com um beijo, com um abraço e com boa sorte. A outra, porém, Ruth, traduzido, como eu já disse aqui, amizade, demonstrou em sua atitude lealdade por sua sogra. E as palavras proferidas por ela foram justamente as palavras que nós lemos aqui para iniciarmos a reflexão, que é quase um poema e que diz assim, eu vou fazer a leitura de novo. Não insistas comigo, que te deixe e não a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O meu povo será o teu povo, o meu Deus será o teu Deus. O que eu quero meditar e contextualizar, trazendo para a nossa realidade na noite de hoje, é que 2 caminhos foram propostos a Ruth. Volte para a casa dos seus pais e siga na adoração dos deuses de seus pais. Ou me acompanhe. Orfa decidiu voltar, retroceder, enquanto que Ruth definiu em seu coração
acompanhar sua sogra e proferir, nós lemos aqui, que o povo de sua sogra seria o seu povo e que o Deus Todo-Poderoso que Noemi servia permaneceria sendo o Deus que ela adoraria. 2 caminhos propostos. Ruth escolheu o bom caminho. Posso ouvir um amém? Quais são os caminhos que têm sido propostos a você, irmã? Quais os caminhos têm sido propostos a você, mulher que nos assiste? Todos os dias nós recebemos propostas da parte de Deus, da parte do mundo, da parte dos homens. Todos os dias nós somos colocadas contra a parede. E todos os dias é dia de tomarmos decisões. Quais as decisões têm guiado os dias de vocês? Decisões sábias? Escolhemos por Deus, escolhemos Deus, ficamos com a palavra de Deus, ou cedemos às propostas do mundo, ou cedemos às tentações da carne, ou fazemos aquilo que nos agrada e que enche o nosso ego. Ruth escolheu seguir sua sogra, mas a questão de seguir a sua sogra, como eu tenho dito a você, vai muito mais além do que somente seguir a sua sogra. Ao seguir a sua sogra, Ruth estava optando por servir e seguir a Deus. Irmãs, veja só como as circunstâncias se apresentavam a Ruth diante da sua decisão. Quando ela decide em seu coração seguir a sua sogra, seguir ao Deus de sua sogra, ela tinha por companhia uma outra viúva, já de idade, que muito possivelmente não poderia fazer nada por ela, mas que ela, Ruth, teria que fazer por Noemi. Ela poderia perfeitamente ter escolhido viver a sua vida. Não seria fácil, mas seria um pouco mais fácil do que carregar no lombo uma outra viúva já de idade. Sim ou não? Mas ela optou por seguir o caminho que sua sogra seguia, porque ela sabia que Deus estava no negócio. E como eu dizia, aparentemente, o caminho não era um caminho lucrativo. Aparentemente, este não era um caminho que a levaria a prosperar, porque ela estava na companhia de uma mulher viúva, sem os filhos, pobre e idosa. O cenário era um cenário triste, irmãs. O cenário se apresentava como problema, o cenário se apresentava como caos, mas Ruth tinha uma certeza: o Deus que Noemi, sua sogra, servia, era um Deus poderoso para fazer com que o quadro da vida da própria Noemi e o quadro da vida de Ruth fosse transformado. Como eu disse, irmãs, no dia a dia, vêm as propostas para que nós escolhamos. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria, nós temos que buscar de Deus o discernimento, a inteligência que motivou a Ruth em suas escolhas, para que nós possamos escolher um caminho que verdadeiramente nos conduzirá para perto de Deus e, consequentemente,
nos levará a sermos abençoadas. Amém? 2 caminhos propostos. Que você escolha o caminho de Deus. 2 caminhos propostos, pessoal aí online, que você escolha o caminho proposto por Deus. Pode parecer um caminho apertado, pode parecer um caminho que não vai te trazer holofotes, mas é o caminho que vai te conduzir a ser abençoada. Amém? Quantas são as propostas? Quantos são os palpites acerca do seu casamento? Acerca da sua família? Acerca dos seus filhos e irmãs? Nós não devemos estar atentas. Nós não devemos levar em consideração palpites e achismo. Eu acho, eu penso, posso dar a minha opinião? Fiquem à vontade. Opinião é de cada um, palpite é de graça, conselhos, mas aceite aqueles os quais estiverem pautados na palavra de Deus. Pautados, tenham respaldos na palavra de Deus. Amém? Aprendendo uma situação com Ruth. Diante das escolhas, diante das decisões, sempre aquelas que nos aproximam de Deus. Amém? O resgate de Ruth. O resgate de Noemi. Ele foi feito por um homem chamado Boaz, que em sua representatividade nos apresenta Jesus como quem resgata a humanidade do pecado. Boaz aparece na história de Ruth como aquele que estaria libertando e livrando tanto Ruth como Noemi deste cenário triste. Ao se casar com Ruth, ele estaria dando Ruth condições de viver uma vida plena e abençoada. E juntamente com Ruth, a sua amada sogra. Vocês querem saber um pouco mais a respeito das consequências boas? Vocês querem saber um pouco mais a respeito da colheita boa, tanto de Ruth como de Noemi, por terem permanecido em Deus? A Bíblia diz que a descendência de Jesus Cristo, ela vem de Ruth. E nós conhecemos a mãe de Jesus, nós conhecemos a tia de Jesus, mas pouco conhecemos Ruth como sendo a bisavó de Jesus. Você vê só como Deus ele tem poder para transformar cenários. Você vê só como Deus tem poder para transformar situações. Nunca que alguém imaginaria ser possível que uma moabita faria parte da genealogia de Jesus, o Rei dos Reis. Você consegue perceber como Deus tem poder para transformar situações? Além de Ruth ter vivido o resto dos seus dias feliz, bem casada, bem acompanhada, ela teve a graça dada pelo próprio Deus, a graça de ser escolhida pelo próprio Deus para gerar Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi e que se estendeu sendo a linhagem de Jesus. O novo tempo chegou para a vida de Ruth.
E se você permanecer em Deus, buscando dele sabedoria para fazer boas escolhas, o novo tempo chegará na sua vida. Amém? Estar em Deus, irmãs, não é estar em lugar de indecisão. Chega de indecisão. Chega de indecisões diante de situações. Opte, escolha, permaneça em Deus, que você será honrada em nome de Jesus, que você será notada em nome de Jesus, que você será lembrada com honra, como Ruth é lembrada até os dias de hoje. Amém? Caso você queira meditar em sua casa aí no livro de Ruth, faça isso, irmãos. Faça isso, irmãs. É uma bênção, é algo maravilhoso. Eu estava compartilhando hoje com aqueles que estão mais próximos de mim, meu esposo, a Rafa, que eu já vinha meditando nessa palavra aqui durante a semana. Deus já vinha falando ao meu coração, mas hoje, de uma maneira muito especial, eu fui despertada na madrugada. E não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Era 4h23 da manhã, eu tentando e não conseguia. Até a hora que eu falei assim, sabe de uma coisa? Deixa eu pôr o foninho de ouvido, porque a gente não está dormindo, a gente começa a escutar um monte de outras coisas, né? Inclusive um moto que passa ali do ladinho seu da cama e outras coisas, né? Aí, eu falei assim, puxa vida, acho que eu vou escutar a história. Eu já li, eu vou escutar. Aí coloquei em áudio para escutar. Irmãs, que coisa linda. 23 minutos escutando na voz do Cid Moreira. Mas é uma bênção, que linda história para se ouvir. Que linda história para se contar. Como eu disse a você, é um romance que nos apresenta o poder de Deus de maneira carinhosa. Nós ali conseguimos perceber o cuidado e o amor de Deus pela vida desta mulher. E você, na noite de hoje, através dessa palavra muito simples, eu creio, no seu coração conseguirá perceber o cuidado, o carinho e o amor de Deus por você. Amém? Deus vai te honrar. Permaneça fiel nele, permaneça fiel em teus caminhos e você será honrada e um novo tempo passará a existir em sua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu vou pedir para que você se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos continuar aqui dando sequência, ao nosso culto para mulheres.